Olá mais uma vez, caro ouvinte. Estamos com mais uma edição do Cine Poeira. E no programa de hoje, Fuga de Nova York. Escape from New York. Clássico de 1981, dirigido e roteirizado por John Carpenter e protagonizado por Kurt Russell, Isaac Hayes, Donald Pleasence, Ernest Borgnine, Harry Dean Stanton, Adrian Barbeau, Lee Van Cleef, Tom Atkins e todo mundo que conhecia o John Carpenter nos anos 80 e 70. Eu estou aqui com os meus grandes amigos Ronald Perrone e Oswaldo Neto. Eu acho que eu vou começar chovendo no molhado, dizendo que esse é um dos grandes filmes dos anos 80, não é mesmo? E depois dessa belíssima introdução, nem tem como discordar, né? E eu queria saber, obviamente, como vocês conheceram Fuga de Nova York, quando vocês viram pela primeira vez. Eu vou começar com você, Oswaldo Neto. Conte. Olha, esse foi outro daqueles filmes que eu assisti a sequência primeiro. Eu assisti o Fuga de Los Angeles antes do Fuga de Nova York, né? Assisti acho que foi um tela quente aí da vida na Globo, né? Eu vi aquele filme tão divertido, tão malucado, tão demente. E eu indo junto com aquele filme, entendeu? Era um tipo de filme de ação com sci-fi que eu não estava acostumado a assistir na época, né? Era um filme de um ritmo bem acelerado, cheio de pequenas participações para personagens indo e voltando. E depois, né, que eu fui saber que aquele personagem do Kurt Russell tinha aparecido num outro filme dos anos 80. E foi somente um bom tempo depois, né, no DVD, que eu finalmente assisti o Fuga de Nova York. É um filmaço, né, sem sombra de dúvidas, mas você vê que realmente é um filme, digamos assim, mais maduro, né, mais sóbrio do que o Fuga de Los Angeles. E o elenco é sensacional, né? Nossa, você vê aquele elenco e o pessoal aparecendo, pô, o Lee Van Cleef, nossa, que presença fenomenal do Lee Van Cleef nesse filme. E eu já tinha conhecido ele dos faroestes, né? Eu, então, ainda garotão, né? Ver aquela figura fora de um faroeste, né? E você, Ronald Perrone? O Fuga de Nova York, pra mim, foi um desses filmes de formação total, assim, formação de caráter e de cinefilia, porque eu vi ele muito cedo mesmo. Eu lembro de eu ter uns 10 anos de idade e eu vi passando no cinema em casa do SBT. Foi a primeira vez que eu vi esse filme. Não fazia ideia, peguei no comecinho ainda, não fazia ideia de quem era John Carpenter. Já tinha visto o Lee Van Cleef, já também nos faroestes, que eu assistia muito com meu pai. Mas quando eu vi aquele sujeito ali, aquela figura do Kurt Russell, com aquele tapa-olho, com aquela atitude, eu me apaixonei, assim, não só pela figura do Snake Plissken, né, que é o protagonista do Fuga de Nova York, como também pelo cinema do John Carpenter. Eu nem fazia ideia de quem ele era. Então eu acredito que tenha sido o primeiro contato com o cinema do John Carpenter também. Então esse filme teve um impacto muito forte na minha vida, como cinéfilo mirim. Porque eu gostava já de filmes de ação e tal, já assistia muito Van Damme, Stallone, Schwarzenegger, e aí esse filme, que é um filme de ação, misturado com esse universo sci-fi, mas ele tem uma outra pegada, um outro ritmo de ação, uma coisa meio anticlímax, né? Mas que me fascinou do mesmo jeito. E ao longo dos anos eu fui revendo, veio a continuação, também foi outro impacto, foi outro baque, porque embora muita gente não goste tanto, né, fala que o Carpenter exagerou, perdeu a mão, ou se repetiu, é outra pegada, né, outro momento, mas é um filmaço também. Mas o Fuga de Nova York sempre revendo, sempre ficou na altura, assim, sempre em alta conta dentre os filmes do John Carpenter pra mim. Eu também assisti quando era criança, eu devo ter assistido na mesma sessão que você, no mesmo Cinema em Casa que você, provavelmente, não lembro que idade que eu tinha, eu era muito menino, e me chamou a atenção porque era um filme de ação, assim, com cara de tapa-olho. Eu achei aquilo muito escuro, cara, que maneiro, o herói do filme tem um tapa-olho. Eu nunca tinha, né, visto isso antes, achei que isso me chamou muita atenção, né, o visual do Kurt Russell. Na época eu não conhecia nenhum daqueles caras, era uma criança, né. E anos depois eu fui assistir ao Fuga de Los Angeles, assim, e eu achei, nossa... Bom, acho que quem assistiu Fuga de Los Angeles, esse é um filme que não adianta muito, né? Ou você entra na vibe do Fuga de Los Angeles ou você não entra, né? Esse é um filme muito mais divisivo nesse ponto do que o Fuga de Nova York. Como o próprio Oswaldo comentou, o Fuga de Nova York ele é um filme, em comparação, mais sóbrio, um filme mais comedido, né, nas suas ambições e nas suas... Como é que eu posso dizer?
no tipo de experiência, né, que ele tenta prover pro espectador, né. O Fuga de Nova York não ia ter nunca aquela cena do surf. Cara, a cena do surf não ia ter nunca em 97% dos filmes. É um troço surreal. O Fuga de Nova York, ele é um filme que, eu admito, eu tenho que estar um pouco na vibe dele pra eu curtir. Mas é inegavelmente um filmaço, sabe? Como eu falei, é meio assim ficar falando desse filme, ficar enchendo esse filme de criticado e tal, porque, independente do que eu pense, assim, esse é um daqueles filmes tão seminais, tão influentes, foi um daqueles filmes que gerou rip-offs e que veio a ser referenciado de novo e de novo, não só pelo cinema, mas pela cultura pop de maneira geral, né? Você teve histórias em quadrinhos influenciadas por Nova York, você teve desenhos animados, mangás, pra quem curte, né? Assim, videogames, exatamente. Cabe, sem sacanagem, assim, eu juro que eu não tô falando de sacanagem. Esse filme, a sua maneira, ele é tão influente quanto, por exemplo, um Cidadão Kane da vida, um Rashomon, Mas é sério, aquele do John Huston, que eu tava vendo outro dia e comentei com vocês. Tesouro de Serra Madre. O Tesouro de Serra Madre, exatamente. Aquele filme que gerou outros filmes. Você já viu, mesmo que você, por acaso, é uma pessoa mais jovem e nunca assistiu a Fuga de Nova York, você já viu Fuga de Nova York em vários outros momentos. Você já encontrou os elementos desse filme em filmes posteriores. Tanto o Fuga de Nova York quanto a junção com outro filme futurista pós-apocalíptico do período que criaram praticamente um subgênero, né, chamado pós-apocalíptico, né, o cinema pós-apocalíptico, que é o Mad Max 2. A junção de Fuga de Nova York com o Mad Max 2 que deu esse boom. Claro, o Fuga de Nova York teve também sua grande parcela, mas eu acho que foi um exemplo de dois filmes que marcaram tanto que fizeram isso. Totalmente. E também tem, já que a gente tá falando do hip-hop, né, tem também a fase dos italianos, né, que fizeram variofonia com estilo. Inclusive um filme que a gente pode dizer que é uma chupinhação direta, né, o Fuga do Bronx, do Enzo Castellari. Fuga do Bronx, que é um hip-hop de Warriors, do Walter Hill, e de Fuga de Nova York, né? O gênio Enzo Castellari, né? Pegou dois dos maiores filmes, né, americanos, né? Dessa final de 70, começo de 80, e fez o seu filme que... é um filme especial. É um filme que merece ser conferido. Eu gosto mais até da continuação, mas esse primeiro também é maravilhoso. Eu nunca vi a continuação. O Fuga do Bronx é a continuação. Os Guerreiros do Bronx. Que Guerreiros do Bronx é o primeiro, né? É verdade. Os Guerreiros do Bronx, que eu confundi aqui, ele já tem um elemento de Fuga de Nova York. Que é totalmente. Lá do presidente, né? E é mais forte ainda o lance do Warriors. Sim, é verdade. Mas já tem um elementozinho ali, né? De uma cidade separada, Nova York, como uma terra arrasada que ninguém pode cruzar e etc e tal, dominado por gangues. Isso ele pegou do Fuga de Nova York, o Castellari. É claro que ele não teve o mesmo valor de produção que o John Carpenter teve, né? Porque no filme do John Carpenter você vê, né? A cidade realmente é dominada por bandidos e você vê uma produção, né? Mesmo que seja a cidade construída por miniatura e tal. O do Castellari você vê os carros e pessoas andando no fundo lá tranquilamente, nesse futuro separado aí. Eu gosto de pensar que aquele lado é o lado que tá de boa, sabe? É só atravessar a rua, né? O lado da poça deles é que tá o problema. Pra quem mora no Rio de Janeiro, sabe muito bem o que é essa experiência aí. Você cruzou um canto, já entrou numa outra dimensão, aí é fogo. Tem que ter muito cuidado. Aqui, aliás, esse é o tipo de filme, né? Pra além da questão estética, que o Ronald citou aqui, o Mad Max, né? O Mad Max tem essa coisa pós-apocalíptica e tal, só que ele é todo focado em desertos, né? Ele é focado no mundo pós-crise nuclear, tudo arrasado, já não existem mais as cidades, né? Ou pelo menos não existe mais como a gente, né, conhece, né? Quando aparece a cidade é só escombro, né? Aqui você tem a cidade, mesmo a cidade arrasada como a de Nova York, que virou uma prisão, você tem uma vida rolando ali, né? Uma dinâmica de alguma forma presente na cidade. Esse é um tipo de filme urbano que só pode, acho que, ser compreendido, vivido, sentido por quem cresceu num grande centro urbano.
especialmente um grande centro urbano muito desigual, né? Eu acho que é um sentimento que pessoas que vivem, acho que talvez em qualquer capital do mundo, que assiste esse filme, qualquer grande capital, qualquer grande cidade do mundo, né? Consegue identificar um pouco daquela Nova York. Pelo menos aqui, né? Pra gente que é brasileiro, né? Nossa, é muito palpável. Eu, em vários momentos aqui no Rio de Janeiro, tem alguns lugares aqui da cidade que eu me sentia muito andando, especialmente quando vai anoitecendo, eu me sentia totalmente andando pelo cenário do filme, assim. Com o mesmo grau de apreensão, devo dizer. E é interessante, porque esse filme, quando eu vi pela primeira vez, ele me impactou por alguns motivos. Seja pelos personagens, pela ação, por aquela atmosfera que ele cria ali, uma carga de tensão que me fascinou quando eu era moleque. Mas a partir do momento que você vai revendo e vai amadurecendo, você vê que o filme tem um aspecto político muito forte, né? E que essa cidade, esse complexo que Nova York é transformada, a ilha de Manhattan, né, transformada numa prisão. A gente não falou ainda da trama, a maioria já deve saber, conhecer, né, a trama, que a ilha de Manhattan é transformada numa prisão e os bandidos colocados lá. Isso é um reflexo total da criminalidade, né, que estava na época, e também o fracasso do sonho americano, né. O Carpenter é muito crítico e ele é muito irônico ao tratar dessas coisas. É bem interessante. E é engraçado a gente ver, né? Inclusive a gente viu nas recentes eleições americanas, né, dos Estados Unidos, né? Alguns fãs putinhos, porque Carpenter, obviamente, claro, não é um eleitor de Trump, né? Nunca faria parte dessa patota. Eu digo, cara, vocês já assistiram aos filmes dele, cara? Nossa, se alguém pensou que o Carpenter fosse trumpista, não, é aquela fala famosa do Sganzella, né? Burro sempre vai ser. Como é que é? Não lembro o que ele fala. Sempre, burro hoje vai ser sempre, né? Não lembro agora como é que ele fala. É uma coisa assim, vai ser burro hoje, burro vai pra sempre, esses caras. Não entendeu nada. É muito engraçado, né? Porque uma coisa que eu tinha comentado, né, no nosso bate-papo, né, do Alvo, né, era como os cineastas de horror, pelo menos os melhores, nunca fizeram só um filme que era de gente morrendo. Sempre teve alguma coisa ali, né? Sempre de alguma forma estavam lidando com o zeitgeist cultural da sua época, seja um comentário político, seja um comentário social, enfim. O cinema de ação americano, especialmente, ele sempre tendeu a ser mais conservador. Não que você não encontre ali, né, um conteúdo político, mas sempre foi uma mais de direita mesmo, assim, especialmente à medida que os anos 80 foram seguindo, e você teve ali, né, aquela ascensão conservadora nos Estados Unidos, né, com o Ronald Reagan, etc e tal. Então você sempre teve, sempre não, mas você passou a ter praticamente declarado, né, um discurso ou nacionalista, ou de tipo, nós temos que nos livrar da escória. Você tinha sempre, né, esse subtexto conservador. Por mais que sejam muito, muito divertidos assim, esses filmes, né, não dá para você não parar para, especialmente com um olhar de olho, não tem como você não, de alguma forma, problematizar um pouco isso, né, não refletir um pouco o que esse cara tá querendo, né, dizer com isso aqui. O John Carpenter, que não é um cara que veio da ação, né, ele é um cara que veio ali do cinema fantástico, né, do horror, da ficção científica, embora já tenha flertado um pouco com o gênero no Assalto do 13º Distrito, você percebe aqui, nesse filme, que ele tá fazendo uma coisa diferente. Ele consegue fazer duas coisas, né? Ele consegue resgatar um elemento ali dos faroestes que ele cresceu assistindo, né? Inclusive dos faroestes italianos. Eu acho que é inegável que o Snake Plissken, do Kurt Russell, ele é uma releitura ali do Pistoleiro Sem Nome, né? Daqueles anti-heróis, né, italianos, mais do que do cowboy americano. E o filme tem inclusive o Lee Van Cleef, aqui só para confirmar o que eu estou dizendo, né, o Lee Van Cleef, que teve toda uma carreira, né, virou astro, né, fundamentalmente, né, graças a esse cinema. E você tem, muito por causa disso, um cineasta trabalhando num gênero que não era o qual ele era conhecido e trazendo umas convicções aí. A gente acha que aquele termo do cineasta contrabandista, né, me parece que se enquadra muito bem no Carpenter. Não só nesse filme, mas muito no Fuga de Nova York, né? O que vocês acham sobre isso? Olha, nesse filme aí é escancarado, né? Eu nem chamaria de contrabandista. Eu acho que nesse filme aqui em particular, acho que só não enxerga quem é cego, né? Ou aquele cego que não quer enxergar. É aquela coisa, né? O primeiro diálogo do Snake com o Hawk, que é o personagem do Lee Van Cleef.
Porque momentos antes a gente sabe o que aconteceu, né? O avião do presidente cai em Manhattan e a gente vê os acontecimentos que levaram a isso. A gente vê uma mulher que sequestrou o avião e o presidente lá, de boa, assim, então tá, eu vou entrar aqui na minha cápsula, vocês que se fodam aí. É uma atitude mais ou menos essa. E o Snake, quando vai conversar com o Hawk, ele fala, é só trocar o presidente é só um homem. Mas não, mostra aquela coisa do ser, do indivíduo maior que é esse presidente. Estamos em guerra, nós precisamos dele. Precisa dele. E o Snake já deu uma solução muito melhor. Troca esse presidente. Eu tô dando a mínima pra sua guerra e pro seu presidente. Então, é esse tipo de personagem. Que presidente? Que presidente? Presidente do quê? Isso é muito a visão do Carpenter, né? No decorrer da filmografia toda, ele deu esse olhar, digamos, anarquista, né? Do que ele sente em relação a autoridades e governos, né? Não dá pra negar a iconoclastia, tanto do personagem, né, quanto do próprio diretor, né? Sobre quem tá falando de terror, né? Se lembro bem, foi o Joe Dante, né? Falou uma vez, né? Você quer saber sobre a situação política do país? É só olhar os seus filmes de terror. Faz todo sentido. Se você for pensar aqui no Brasil, por exemplo, né, o que o Zé do Caixão fez nos anos 60, né? Sim. Cara, é só pegar recentemente um filme nacional, o Animal Cordial, com o Murilo Benício, né? Da Gabriela do Amaral, a diretora, que é um filme que discute assim, claramente, né? Os papéis da questão de divisão de classes, né? Do Brasil, né? De assédio moral no trabalho e diversas outras questões, né, que o filme lida. Pois é. O John Carpenter decidiu em 81, ou em 80, não sei exatamente quando o filme foi filmado, né, o filme foi lançado em 81, fazer um filme que envolvia um ex-astro da Disney tentando romper com a imagem, né, de bom menino que foi construída, né, ao longo disso, né, por mais de uma década, e acabou criando um dos produtos mais seminais dos anos 80. Ronald Perrone, você pode nos dar uma breve sinopse, só para, por acaso, quem chegou aqui de paraquedas e não conhece Fuga de Nova York? A gente já falou muitos detalhes da trama, mas basicamente, em 1988, no universo desse filme, a criminalidade nos Estados Unidos chegou a crescer 400%. Isso tudo fala no início do filme, né? E a solução, digamos, bolsonarista que eles acharam... para não dizer estúpida, né? Foi fechar a ilha de Manhattan e jogar todos os bandidos lá dentro e deixar eles viver lá. Uma sociedade de criminosos, sem guarda, sem nada, apenas cercaram, né, para eles não saírem. E jogou lá dentro e pronto, tá resolvido o problema. Até que em 1997, que é quando o filme se passa, o avião do presidente cai lá dentro, com o presidente e tudo, e o presidente é sequestrado e tal. Aí eles começam a olhar com mais cautela sobre essa merda que eles fizeram lá, né? Então nós temos esse personagem Snake Plissken, vivido pelo Kurt Russell, que aparece no filme como um prisioneiro, né? Sem muito histórico, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, de onde ele veio, de onde surgiu, mas sabe que ele é um sujeito famoso. Todo mundo conhece ele. A gente sabe que foi por causa de um assalto, né? De um roubo que ele participou. Sim, mas não sabe exatamente detalhes da vida dele. É um personagem que surge, assim, logo no começo e vira o herói do filme. E aí os guardas, né, o pessoal que comanda ali a prisão na Ilha de Manhattan, que ficam ali na Ilha da Liberdade, né, na Liberty Island, dão a proposta para ele de ele entrar lá, resgatar o presidente e voltar com ele, e ele teria a anistia. E, enfim, o filme é basicamente isso, é essa missão, é o Snake entrando na Nova York, em Manhattan, nessa ilha dominada por criminosos, tentando uma jornada aí, tentando achar o presidente, e é isso. Você comentou uma coisa que eu achei muito maneira, a gente não sabe muito sobre o Jake Plissken, diga-se de passagem, a gente não sabe muito sobre ninguém nesse filme, né? A gente não sabe o que está acontecendo no mundo nesse filme direito, né? A gente sabe que tem uma guerra, tem tudo. Mas assim, a gente só vê a ilha da Estátua da Liberdade, onde estão ali onde eles comandam, né, a ilha dos prisioneiros, e a gente vê a ilha de Manhattan já com os prisioneiros. A gente não sabe o que tem na parte boa de Nova York. Como é que é a vida lá? Eles botaram os criminosos ali
Mas e o resto dos Estados Unidos? Como vive? O que fazem? Onde moram? O filme não mostra nada disso, entendeu? E assim, eu acho que uma coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida, e nunca li, nunca ouvi ninguém comentando, o Snake foi preso, apareceu ali, né? Provavelmente ele ia ser enviado para Manhattan para cumprir pena lá dentro, né? Para que ele estava ali? Porque os acontecimentos do presidente foi depois, né, que ele chegou. Inclusive você vê que eles dão a opção de você ser executado ou queimado, né, se você desejar. Pois é, o Snake Plissken, a gente tem uma noção ali na cena que o personagem do Lee Van Cleef, o Rock, senta ali com ele para fazer a proposta. Ele salvou o presidente em troca da própria liberdade, etc e tal, né? Graças a todos os crimes que ele cometeu. Não foi tão a esmo assim a sua escolha, né? O personagem dele era um herói de guerra, condecorado. Cabe deixar claro aqui de que ele é um subproduto, né, do militarismo americano, de alguma forma. Fico pensando se não seria de alguma forma uma ressaca do Vietnã, de alguma forma, de colocar um ex-militar que foi condecorado, herói de guerra, que se rebelou. E diga-se de passagem, né, eu acho que cabe aqui a gente falar um pouco do nosso querido Kurt Russell, né? Porque, beleza, o filme é do John Carpenter, mas o Plissken é coautoria dele, né? O personagem do Plissken, ele é toda uma ideia de personagem que povoa o cinema do John Carpenter se materializa pela primeira vez, né? Porque ele é remanescente de outros personagens do Carpenter. O bandido que se torna mocinho, né? Como dizia meu pai, o mocinho do filme. No Assalto ao 13º Distrito, ele tem muito do Plissken já. E ele vai lapidando, depois vem o John Nada e outros personagens. E assim, eu digo não só isso, a ideia do tapa-olho, por exemplo, veio do Kurt Russell, né? Ele compôs aquele personagem junto do John Carpenter. Essa não é a primeira parceria, né? Eles tinham feito Elvis. O Kurt Russell, para quem não sabe, ele foi uma espécie de Zac Efron da sua época. Né? Nos anos 60 ele fazia filmes pra Disney e tal, fazia filmes na televisão, muito antes de Macaulay Culkin, muito antes de Elijah Wood, você teve Kurt Russell. Ele já era muito famoso, e obviamente que a imagem dele não era a do B10, a do rebelde. Ele era um galanzinho, né, enquanto juvenil, que eventualmente o pessoal hoje em dia fica aí chuchando com o Robert Pattinson fazendo Batman. Mas olha só, eu fico pensando como é que não era pra cabeça do espectador americano médio você ver o Kurt Russell de barba por fazer, cabelo comprido, tapa-olho, dando soco na cara e sopapo, né? Naquela Nova York detonadaça, né? E, assim, é um filme que, tipo, chegou a ter pressão para que o John Carpenter, ele escalasse figuras como o Charles Bronson, como o Clint Eastwood, né, para viver o protagonista. Vocês acham que algum desses caras ficaria tão bem nesse filme? Com todo respeito, não. É difícil, né, imaginar, né? Até porque seria surreal ver o Lee Van Cleef dando uma missão pro Charles Bronson, né? Dois caras da mesma... Se não da mesma idade, o Lee Van Cleef poderia ser mais velho, eu não sei. O ideal é que fosse alguém realmente mais jovem, né? Inclusive fisicamente, né? Para as sequências de ação que o filme tem, né? O Charles Bronson, de fato, não teria cabimento algum. E o Clint Eastwood, acho que ele era muito conservador para fazer um papel desse. Fico imaginando algumas coisas que acontecem, né? Algumas nuances que tem o personagem do Kurt Russell. Não vejo o Clint Eastwood fazendo isso. Não vejo quase nenhum ator fazendo isso. O Clint, talvez, se você ver fisicamente, o Clint da época do Dirty Harry, né? Mas o Clint daquela época dos anos 80 já não rolava. Teria que ser um filme de 71, 10 anos antes, dirigido pelo Don Siegel. E o cinema americano só foi ficar confortável em colocar um presidente filha da puta pra ser seu personagem depois do Nixon. Sim, sim. Ou seja, não existiria, simplesmente, né? Seria outra coisa completamente diferente. Totalmente diferente, porque... Olha, você pega a trama, o plot desse filme. Você vê, o cara numa missão para ser liberto. Uma história que poderia ser de um western nos anos 50. Personagens todos recalcados do imaginário do John Carpenter. Você começa o filme e ouve aquela música. Você começa o filme e vem aquele plano do Jeep que centraliza no quadro e a câmera sobe e mostra
mostra a cidade toda apagada. Cara, aquilo é Carpenter puro. O filme é Carpenter puro. Não tem como você pensar o remake vai ser dirigido agora pelo Robert Rodrigues, estão falando aí. Não vai ter nenhum resquício do que foi os filmes do Carpenter. Vocês não viram, ouvindo, eu tava aqui batendo na madeira enquanto o Ronald falava sobre o remake. Nada contra o Robert Rodrigues, ele faz o filme que ele quiser, mas esse não. Eu não sou contra refilmagens, assim, refilma o que quiser e tal. Contanto que não apaguem o original para eu sempre ver e rever, pode fazer o que quiser. Agora, tem consciência de que você nunca vai ser um Carpenter. E nunca vai fazer algo do nível do Fuga de Nova York. E esse é um grande detalhe, né? O ator que faz o presidente, o Donald Pleasence, só o Carpenter para colocar ele como presidente, pelo amor de Deus. O presidente com sotaque inglês. É. O presidente americano com sotaque inglês. É muito louco você pensar como é que virou a geopolítica do mundo naquele contexto do filme, né? E já é outro ator que já tinha trabalhado com o Carpenter. Ele é o Dr. Loomis do Halloween. Cabe dizer que esse filme, né, em 81, o Carpenter já tinha feito pelo menos um filme com quase todo mundo que estaria de coadjuvante no filme, assim, né? A Dani Barbeau, que era a esposa dele, né, já tinha trabalhado com ele no The Fog. O Pleasence já tinha feito o Halloween, tinha feito The Fog também. O Tom Atkins. A Jamie Lee Curtis, ela faz a narração, não está acreditado, ela faz a narração do filme computador, né? É a voz dela. Ou seja, esse foi um filme que o Carpenter aproveitou para chamar também uma rapaziada que ele, né, já conhecia, né, que ele já gostava, né, para ajudar aí no projeto. O líder da gangue do assalto a 13º DP, Frank Doubleday, ele tá nesse filme. Ele é o braço direito do Duke, aquela figura albina, sinistra, assim. Que parece o Steve Buscemi. Figura maravilhosa. Aquele andar dele para chegar para falar com os caras quando o presidente acaba de cair, eles acabam de sequestrar o presidente, né? Aquilo é incrível. E ele chega ali, parece uma figura de filme de horror. Parece um zumbi, né, cara? Tem vários momentos ali que são dignos de filme de horror. Que é aquela gangue que sai dos esgotos ali. Melhor cena do filme pra mim. Aquilo pra mim é uma aula. Quando aquilo aconteceu pra mim, no filme, quando assisti, né? Antes de também nessa revisão, é aquele sinal, assim, que o filme te dá, ó, pode acontecer qualquer coisa aqui, cara. Qualquer coisa, inclusive as mais inimagináveis. Culminando na cena que ele tem um encontro com uma moça na lanchonete, né? A gente não espera o destino dela vir tão rápido, né? Acho que é uma personagem que vai acompanhar ele por mais tempo e de repente, pronto, ela é puxada tragada, assim, por esses indivíduos. Canibais, né? Eu acho legal como essa cena é construída porque revela até um pouco da personalidade do Prince. Ele já estava seguindo, né, um transmissor, né, que devia estar no braço do presidente, e ele vai no subterrâneo ali de uma casa noturna, um teatro, não sei o quê, e vê que o transmissor está no braço de um bêbado, né, que estava apanhando até. De um grandalhão. É uma cena totalmente bizarra, né? Mas aí logo depois ele percebe assim, bom, o presidente tá morto, ele senta, puxa uma cadeirinha, né, no meio da rua e senta assim, ajeita o cabelo, acende um cigarro, tá ali, foda-se, agora eu vou morrer, vou esperar aqui, vou morrer. É porque tem um detalhe, né, eu não comentei isso, e é um dos detalhes que mais me fascinou quando eu era moleque, que é o fato de o Príncipe estar nessa missão e ele ter 24 horas para fazer, senão uns implantes que colocaram nas veias dele vão explodir no pescoço dele. Então ele precisa completar essa missão de qualquer jeito, senão ele vai morrer. Esse é um detalhe muito interessante para mim. Um outro detalhe que a gente falou sobre o bêbado, né? É uma figuraça. O George Buckflower, que fez dezenas de bêbados na carreira dele também. É uma figura muito reconhecível. Cabe dizer que esse filme, a estrutura, a maneira como essa trama vai seguindo, é dele pela noite, ali naquela noite que não termina, diga-se passagem, né? Essa é a coisa que é engraçada. Ele tem, o quê? Bom, na verdade são 22 horas, 59 minutos e não sei quantos segundos. Tecnicamente é esse o tempo que ele tem para poder resgatar o presidente. Em nenhum momento é dia. É uma noite eterna naquele filme. E ele veio antes de alguns filmes que falam essa coisa de uma jornada pela noite, né? Como Depois de Horas, ou o Into the Night, né? Que a gente tinha feito do John Landis, né? Que mostra uma noite muito doida na frente, né? Na vida de um protagonista. Esse filme, de alguma forma, ele também acaba antecedendo esse tipo de filme, né? Ele é esse filme meio pós-apocalíptico, meio faroeste, né? Dessa figura, desse anti-herói, né? Que a contragosto tem que fazer essa missão para salvar gente que ele não quer, para um governo que ele detesta, socado numa cidade que ele não queria estar.
lutando contra uma série de coisas, e você vai vendo ele penetrando por aquele universo repleto de coadjuvantes, né? Vários deles, né, muito peculiares. É muito pouco usual, né, a maneira como o Carpenter conduziu essa trama. Ou pelo menos era muito pouco usual em 81, né? Eu não consigo pensar em nenhum filme remotamente parecido com esse, nesse sentido de estrutura de roteiro, pelo menos nos filmes que eu vi, que antecedem a esse. Parece que ele tá entrando num universo com uma lógica própria, né? Nunca Fica Dia. O ritmo do filme, para um filme de ação, é estranho, porque em 1981 você já tinha filmes muito, digamos, modernos para cinema de ação. Você já tinha Os Caçadores da Arca Perdida, por exemplo. Já tinha o primeiro Mad Max, já tinha filmes de ação mais movimentados. No mesmo ano surgiu o Mad Max 2, então você vê filmes com ritmos mais acelerados. E o John Carpenter tá ali, o cara plana lá com o aviãozinho dele nas Torres Gêmeas, desce, vê uns zumbis, né, os canibais. Mas parece assim, é um universo muito próprio, tipo, você tem que estar na vibe, né, cara? É o filme que o cara atira uma forma redonda numa parede para poder atravessar ela, igual um cartoon. Aquilo, pra mim, é uma das melhores coisas do filme. Eu adoro aquela cena toda, cara. Sim, é um filme desses, né, que a arma nunca é recarregada, né? Ele é bem, assim... É daquele filme que é passado numa realidade aumentada, né, que a gente fala. Né? O Carpenter não é um tipo de diretor que ele está profundamente interessado na verossimilhança. Ele é um cara mais imersivo. Se você for perguntar, os filmes do Carpenter são profundamente imersivos. Cada filme dele, mesmo os filmes dele que tenham assim, tipo, uma superfície mais próxima do mundo que a gente vive, né? Ele sempre vai transportar os protagonistas dele para uma jornada rumo a um desconhecido. Uma outra coisa totalmente cartunesca é a explosão do táxi, né? No final, né? Na fuga final, ele passa em cima de uma mina e o carro, em vez de explodir, ele simplesmente parte no meio, igual um desenho animado. E todo mundo sai bem, sai andando, exceto um personagem. Mas... Uma coisa que eu acho muito estranha, mas acho que faz sentido quando você para pra pensar no filme de 81 e você ainda não teve aquela guinada no cinema de ação americano, né? Para as coisas ficarem mais explosivas, né? Mais tudo, né? O quanto esse filme, bom, também acho que a questão do orçamento do filme influencia, né? O filme foi um filme feito com um orçamento pequeno, embora até não pareça, eu acho que muito bem acabado, né? O uso de maquetes é belíssimo, assim. O John Carpenter, ele é um esteta, inegavelmente. Ele é um cara que ele tinha um olho muito bom para composições, ele já estava escoladaço em Tirarite de Pedra e fazer um filme visualmente impressionante, mesmo ele não contando, né, com todo o apoio da indústria. Orçamentos tão bons, tão grandiosos quanto suas ideias. O filme, ele é minimalista pra caramba, eu acho. Ele é muito diferente do que o gênero se tornaria dentro de poucos anos, eu acho. Eu falo que o Carpenter, como diretor, ele é minimalista, né? Todos os filmes dele, você vê, até filmes que lidam com o apocalipse, catástrofes de escalas mundiais, você vê que ele prefere o microcosmo. Ele prefere tratar tudo com poucos personagens numa situações menores. Tipo, por exemplo, o Príncipe das Trevas é um bom exemplo. Que tá ali lidando com uma coisa que vai ser a destruição global, mas toda a ação se passa dentro de um grupo de estudantes tentando lidar com aquilo. O Fuga de Nova York tem isso muito. Porque você nunca para de acompanhar o Snake. Em momento algum você deixa de acompanhar o ponto de vista dele. São poucos momentos. Mas ele lida com aquilo ali só. Eu acho que ele prefere lidar com esse microcosmo do que ficar... O que está rolando lá fora, né? Em qual a influência desse presidente preso ali, sequestrado, pro mundo? Foda-se. Eu quero saber o que o Snake vai fazer para se livrar dali. É um daqueles filmes em que, tipo, o que importa é tipo, como é que isso vai rolar, né? O que vai acontecer agora, né? A jornada é muito mais importante. E o que vocês acham da figura do personagem do Harry Dean Stanton, né, o Brain ou Harold? E a gente descobre, né, que é um conhecido do nosso herói, vamos dizer assim. É o antigo compasso de crime, né? Que aí depois ele descobre que o cara tá numa posição maior lá na cidade, né? Ainda que seja extremamente submisso ao Duque, né? Que a gente vai ver depois, né? Vivido pelo Isaac Hayes. Apesar do Brain, né, que é o personagem do Harry Dean Stanton, ele conhecer pessoalmente o Snake, eu acho engraçado que todo lugar que o Snake vai, todo mundo já conhece ele, né? Ele é uma figura famosa, e todo mundo acha que ele já morreu.
Você já não tinha morrido? Você não morreu? Não sei o quê. Era uma figura reverenciada, né? Pelos Exato. criminosos. Tem coisas aí para trás, tem muita coisa, tem um universo de coisas aí a ser explorado que o Carpenter não deixou na imaginação. Isso talvez seja uma coisa que me fascina e me frustra um pouco no Fuga de Nova York, porque não claramente os personagens, assim, como eu falei, beleza, a gente sabe que a gente tem essa noção de que a gente sabe que eles se conheceram, que eles foram comparsas no passado, mas a gente não sabe o que aconteceu para eles deixarem de ser. A gente só sabe que o Nick Plissken não gosta dele, né, fica bem claro quando eles se encontram. O Nick Plissken fica muito tentado, né, em matar o personagem do Brain, né, o cara tem quase que convencer, né, o Plissken de que, tipo, ele precisa dele vivo, né? E o filme é todo assim, a gente não conhece essas pessoas, né? O personagem do Lee Van Cleef, por exemplo, chega um momento do filme que aparece ele, assim, olhando pro horizonte, olhando pra missão, né? Apreensivo, porque eles perdem a comunicação com o protagonista em certo momento, né? Ele tá ali apreensivo com o sucesso da missão, né? E tudo que a gente tem é o Lee Van Cleef sério, olhando pro horizonte. A gente não sabe por que ele tá tão tenso, por que tá tão, né? O que pode acontecer? Fica subentendido uma ideia de Terceira Guerra Mundial, né? De uma reunião das potências para resolver uma questão atômica, mas a gente não sabe de nada. De caralho, eu fico meio assim, meu irmão, o que houve, né? O próprio personagem do Lee Van Cleef poderia, se fosse mais elaborado aí, talvez teria muita bagagem, né? É fascinante. Inclusive, se você dá um Google, né, você dá uma pesquisada, né, você vai descobrir que basicamente toda a abertura do personagem de Snake foi cortada do filme, né? Tem aí uma sequência de rouba-banco, né? Que é justamente o assalto que comentou no filme, né? Que essa sequência foi inteiramente animada do filme. E foi filmada? Foi filmada, sim. Olha, eu não sabia. Inclusive tá o nome do Joe Anger nos créditos do filme e ele nunca aparece no filme. Aí eu fui ver, ele realmente aparece nessa sequência de abertura que foi animada do filme. Inclusive se comenta que quando o filme foi relançado depois de Laserdisc, né? Se o Carpenter não queria quando restaurou o filme junto com essa cena. Ele, não, a gente fez bem cortar essa cena. O Carpenter sabe o que faz. Esse não é o tipo de detalhe que a gente traz aqui, que geralmente a gente fala, nossa, eu daria tudo pra ver essa cena, ou esse corte e tal. Não, mas você pode assistir, a cena sobreviveu. Ah, pode assistir, né? Pode assistir. Mas não é o tipo de cena que você assim, nossa, seria primordial pra minha vida assistir essa cena um dia e tal. Não, eu vou parar pra ver alguma hora, mas não sinto falta de nada nesse filme. Eu acho que esse filme é perfeito, assim, do jeito que ele é. E vocês vão discordar comigo, que eu sei. Sim, um pouco. Assim, que fique claro que eu adoro esse filme. Eu acho um grande filme. Mas não é um filme que eu tenho sempre vontade de ficar revendo ele, por exemplo. Na verdade, de maneira geral, os cineastas que mais me impactam, eu quase nunca fico revendo eles, assim. Porque se eles me impactam muito, é porque eles me deixam meio embasbacados, assim. Mas eu acho que, embora o Fuga seja um dos filmes mais importantes da história, eu acho que, francamente, da história, e para ir nessa discussão de cinema vulgar, de cinema de autor, assim, para além disso, assim, é um marco cultural. É um marco cultural, né? Como eu já comentei na abertura do programa, trocentas outras obras só foram possíveis, né? Porque foram direta ou indiretamente influenciados por Fuga de Nova York. A gente pega videogame, por exemplo, né? Aquele jogo Metal Gear, o criador do jogo, Hideo Kojima, ele já disse que ele pegou inspiração nesse filme. O protagonista, mesmo que se chama Snake, né? O Solid Snake, foi inspirado no personagem do Kurt Russell. Esses hip-hops italianos que pularam, né, o home video, né, e os cinemas grindhouse dos anos 80 também beberam muito dele. Inclusive o próprio Fuga de Nova York chegou a virar quadrinho anos depois. Existem organizações, né, de histórias passadas naquele universo. É um dos grandes personagens, é um dos personagens mais icônicos da cultura pop. Para mim, é o maior personagem da história do cinema, na minha opinião. É o meu personagem favorito. Se eu tivesse escolher um personagem favorito da história do cinema, pra mim é o Snake. É muito. Inclusive por tudo, pelo visual, né? Pela postura dele. Principalmente pela atitude, né? Sim. Esse descaso pelas autoridades dele é algo que eu sigo pra minha vida. Quem tem político de estimação é trouxa. E eu não consigo também não tecer alguns paralelos entre esse filme e o filme do Rambo, que sairia no ano seguinte, né? Porque são ambos filmes em que os protagonistas são militares, condecorados, super habilidosos, e que estão passando por um conflito com as instituições
Ambos têm problema com a lei, ambos são figuras, ambos são párias sociais, né, cada um à sua maneira, né? A diferença é que o Rambo tem uma coisa mais melancólica, né, de um homem que está tentando encontrar o seu espaço, e o Snake, ele fez o seu espaço na criminalidade, né, na contravenção, né? Uma coisa quase que seja marginal, seja herói, né? do Oiticica, o Carpenter parece que traz um pouco disso, né, para criar o personagem, né? Especialmente no filme, eu nunca li o romance que inspirou o Rambo, né? Mas especialmente no filme, já tem uma coisa que acaba tendo um subtexto um pouquinho mais conservador. Você tem uma figura de um bom militar, uma figura ali patriarcal, né, que vai, no fim das contas, ali resgatar o Rambo e tentar trazer ele de volta ali, né, para a sociedade. Você já tem um pouco isso. O Snake não, ele não tem qualquer crise, ele não tem qualquer questão, qualquer nostalgia, absolutamente nada. Ele é um homem puto da vida, ele é um cara que ele tá fazendo aquilo que ele acha que tem que fazer, independente de ele estar errado, segundo a lei, a sociedade e o escambau. E você não tem uma jornada de personagem no sentido de que, tipo assim, o Snake Plissken, ele é um cara no começo do filme e ele se transforma completamente no final. Não parece que, na verdade, aquela noite só deixa ele mais convicto, daquilo que ele já pensava, né? No começo de tudo, né? Total. Inclusive, você citou, a gente citou muito essa remanescência do western, né, que é muito forte no cinema do John Carpenter, e o Snake me lembra muito aquele personagem do John Wayne no Rastro de Ódio, que é aquele cara individualista e tal, mas que ele acaba aceitando a ajuda de outros. Meio que forma-se um grupo ali. E no caso do Fuga de Nova York, tem essa coisa, né, dele forçadamente querer ajudar os outros. Eu acho que isso talvez seja um pouco desse conflito interno dele querer tirar algumas pessoas dali que ajudaram ele não conseguiria fazer essa missão sozinho, por mais individualista que ele fosse. Enfim, são detalhes que eu acho que compõem muito essa construção do personagem dele. Por mais individualista que ele seja, ele acaba formando aí uma trupe de pessoas que vão seguir ele até o fim. Pois é, inclusive na cena que foi cortada, eu cheguei a assistir essa cena no YouTube, né? A missão falha e tal, né? O parceiro do Snake, ele é capturado, ele é morto pela polícia e tal. E você percebe que ele ia fugir com o dinheiro e ele volta, sabe? Isso é uma coisa que acaba... Bom, como o filme não colocou essa cena, né? A gente não tem o retorno disso, que acabaria tendo esse retorno no final. Porque você percebe que ao fim do filme, à medida que eles estão chegando ali na barreira, ali a Ponte 69. Isso. Estão sendo perseguidos ali incansavelmente pelo Duke, do Isaac Hayes, que morre o Brain, e morre o Ernest Borgnine, e quem fica é a Adrienne Barbeau, que decide ficar pra tentar matar o Duke, né? E você percebe que, tipo assim, por mais... E fica cada vez na cena em que ele... da cena dos canibais que a gente comenta, né? Com a Susan Hubley, que acaba sendo pega ali pelos caras. Você vê que existe uma tentativa dele de salvar aquela mulher. Você percebe que ele não é um sociopata. Ele não é uma figura que ele... Tá, sim... farinha pouca, o meu pirão primeiro, necessariamente, assim. Você percebe que existe alguma coisa nele ali, uma decência nele, do tipo assim, não, sabe qual é? Se tiver no meu poder, eu tento ajudar, assim. Ele é um cara muito prático, mas, assim, ele não é um filho da puta que, tipo, ele deixa você pra trás pelo bem dele. Mas só que, infelizmente, ele também reconhece que, tipo assim, ele sabe reconhecer quando ele não tem muito o que ele fazer. E tanto que no discurso final dele, quando ele vai falar com o presidente, olha, você pode, muito obrigado, né, cara? Inclusive, a cena acho fantástica que, no final, quem mata o Duke é o presidente, né? Não é o Snake. Quem enche ele de bala é o próprio Donald Pleasance. Quando depois ele tá sendo lá barbeado, né, pra falar com a imprensa, tá, pra colocar aquela fitinha. Gente, você pode, né, tipo assim, se você quiser, né, eu te dou. Eu só quero um pouquinho do seu tempo. Aí fala assim, você tem 3 minutos, presidente. Aí vai lá pro cara, ele pergunta, e o que vai ser do pessoal aí da ilha e tal, o pessoal que, né, ajudou você, né, assim como eu, a sair de lá. Eu vou honrá-los. Ele não fala assim que muitas pessoas morreram, né? Sim. Tentando tirar ele de lá. Isso mesmo, perdão. Aí ele fala, eu vou honrá-los e tal, né? Não vou esquecer deles e tal, né? Volta a máscara da hipocrisia, né? Você vê na cena, pouco antes, quando ele tá... O Duke faz ele de alvo, né? E fica atirando em volta dele e mandando ele gritar, quem é o número 1 de Nova York? É o Duke, não sei o quê. Ali, o Duke tirou a máscara hipócrita de um político, né? E você vê que o presidente dos Estados Unidos tá cagando de medo, né? Você vê ele tremendo de medo. Quando ele tá liberto, volta, né? Aquela coisa hipócrita e, né? Nós vamos honrá-lo, não sei o quê lá.
E só confirma tudo que o Snake pensa sobre esse tipo de figura. Eu fico pensando naquela questão dos soldados americanos que, tipo, por mais que se fale que os Estados Unidos é um país que as pessoas respeitam muito os militares, que os militares são, né, são colocados em alta estirpe, né? No fim das contas, aquelas guerras todas que os Estados Unidos vivem se metendo e que vivem morrendo jovens americanos e tal, por esses conflitos que eles vivem cavando, né, pela suposta liberdade. E essa coisa também, né, de vou honrar a memória dele, alguma coisa assim, né? Como se um atozinho simbólico fosse fazer alguma coisa, né? Pra mudar a realidade, né? Porque uma coisa muito cínica dessa questão do herói de guerra, e que eu acho que o final desse filme acaba botando pra jogo, é de que, beleza, o cara vai, luta por você, mata por você, e aí? Toma aqui essa medalha. Porque é um tipo de conflito que, se tem alguém que poderia resolver o problema de Manhattan, é o presidente dos Estados Unidos, né? Em teoria. É essa a melhor maneira de se viver? Fica pensando mais o que se os caras decidem assim, colocar uma ilha com todo mundo que tá ali dentro, que agora é uma prisão. Vamos colocar todo mundo, né, que for fora da lei vai ficar aqui dentro agora, né? Então existem pessoas de segunda classe, existem pessoas que têm menos direitos, existem pessoas que existe uma ralé institucionalizada. O que você faz por eles? Essa mesma ralé tentou te salvar, quero dizer, né? Essa ralé morreu tentando te salvar. Exatamente, é aquela coisa, né? Se vai se matar, se mata, que é bom. É um sistema que precisa, né? De gente que morra pros outros, né, cara? O pior é pensar que tem gente que acha que isso é solução mesmo. Os presídios do Brasil são reflexo da ilha de Manhattan e Fuga de Nova York. Justamente. Com certeza. Só enfia os caras lá dentro e deixa eles se matarem. A gente vê muito, né? Aquela coisa, né? O ladrãozinho de carteira de celular, o ladrão de galinha, ficando numa mesma cena que um estuprador, que um assassino. É aquela coisa, o pessoal não se toca que, em um momento, aquela pessoa vai ser devolvida à sociedade. Esse filme, de alguma forma, já é um comentário sobre a falência da ideia de um estado de bem-estar social, né? Esse filme, ele retrata isso de uma forma muito veemente. E é o tipo de solução pragmática que muita gente, como você falou, que muito cidadão de bem, né? Bate palma, né? Todo mundo ali é bandido, né? Fecha tudo, né? Coloca um muro em volta. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro mesmo, quantas vezes não cresci ouvindo papo de que tipo, tinha que isolar a favela, tinha que tacar bomba em favela, tinha que fazer não sei o quê, né? Mata logo todo mundo, né? Já vi tanta gente, por que não mata logo todo mundo que tá ali, né? É estupidez humana. Mas enfim, voltando agora, se tem uma crítica que eu tenho que fazer desse filme, é que é um filme que, embora eu acho que o desenvolvimento dele foi um desenvolvimento devagar, né? Ele tem o seu próprio ritmo ali, né? Eu acho que nos primeiros 50 minutos de filme funciona muito bem. Eu nem percebi quando eu fui ver, caraca, passou 50 minutos, cara. Parece que andou tão pouco a história, mas ao mesmo tempo já passou, nossa, isso tudo aqui. É que eu acho de verdade que no momento que eles vão finalmente encontrar o Duke do Isaac Hayes, que o Snake é capturado, eu acho que aqueles momentos ali tem cenas bacanas ali e tal, não que o filme perca totalmente, mas eu acho que o filme dá uma caída no ritmo dele. Eu não acho que a atenção do filme é tão bem trabalhada nessas horas. Eu não acho que não é nem a questão do ritmo, é a tensão do filme que cai. Mas a gente tá falando de cinema, né? Existem alternâncias, né? O filme não dá para manter um mesmo ritmo, a mesma carga de tensão 100%, porque aí cadê o respiro, né? Eu acho que tem momentos e momentos. Eu acho que ele precisou dar uma queda na tensão para poder voltar com um final. Embora seja um filme muito anticlimático, aquela cena da fuga na ponte, para mim, é muito tensa. Ali é muito bom com as minas e a luta rápida, né? Mas uma lutinha final ali do Isaac Hayes contra o Kurt Russell, que é muito bom. Mas esse momento de queda de tensão, eu acho que tem muito a ver com o próprio estado de espírito do protagonista que a gente segue em todo momento. A queda de tensão acontece justamente no momento em que ele é desmaiado. Ele acorda, ele tá preso, ele tá ferido. Ele vai ter que subir num ringue e lutar contra um grandalhão uma luta, uma coisa de gladiadores ali. Então, assim, a tensão precisou desse momento de pausa. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma cena dessa, o Kurt Russell duelando contra um grandalhão. Para mim é uma cena fantástica. Nós temos a cena do tiro ao alvo ali, com o presidente amarrado e o Duke, do Isaac Hayes, que é um vilão, assim, fenomenal. É incrível a construção do personagem dele. E uma das coisas que mais me marcou era o carro dele, que tinha 2 lustres na frente. Assim. Aquilo ali, quando eu era moleque, eu fiquei alucinado. Nossa, o filme com os caras com lustre nos carros. É muito louco. Enfim, pode ter, sim, uma queda de tensão e tal, mas eu acho que o filme não perde a força dele pra mim. Eu acho que o filme mantém uma constância, assim,
Em termos de grandiosidade, pra mim não perde nada. Acho que eu fiz uma boa defesa aí, vocês que se virem aí agora. Não, Refutável. ele não perder a força, eu concordo. Ele não perde a força, o jeito, a maneira de dizer, ó. Mas em termos de tensão, do interesse que eu tava no filme, caiu nessa revisão, né? Em particular. Pois é, eu acho que se resolve relativamente fácil nesse momento. Eu acho isso um pouco frustrante. Quando o personagem do Snake é capturado, né? Eu fui vendo o tempo no... Oxe, só falta isso pra terminar o filme, cara? Acho que vai ser um pouco apressado até. Porque o filme leva mais ou menos uns 50 minutos até ele encontrar, por exemplo, o personagem do Harry Dean Stanton. E, francamente, eu não senti o tempo fluir. Eu só parei pra pausar, pra ir no banheiro. Cacete, meu irmão. Já passou tudo isso do filme, caraca. Eu acho que até esse momento o filme é inacreditável. É uma aula de, sabe, não sei, me falta a noção da linguagem cinematográfica que se usaria pra explicar isso. Eu tava junto ali. Storytelling. É isso, perfeito. Chegou no Duque, porra, fudeu. Mas não fudeu tanto assim, sabe qual é? Eu acho que sim, eu acho que fode, sim. Aquela luta dele contra o Grandalhão é demais. Aquilo ali, cara, tipo, é a pior coisa que tem. Você foi capturado pelo maioral ali, que tem a cidade inteira sob os seus pés, e você colocado no ringue para lutar contra um Brutamontes com um bastão cheio de ponta afiada. Cara, acho que o Carpenter também não está interessado em espetacularizar tanto assim a ação. Isso é fato, né? Não tem tanto interesse nisso. E dali para frente ele já tinha contado tudo que tinha que contar. Era só fugir. Eu acho que para mim flui bem isso. Eu não senti também realmente uma coisa tão difícil. A coisa simplesmente flui, né? Ele sai pela porta, praticamente, com o presidente. Porque todo mundo... O pessoal grita, o presidente sumiu, aí todo mundo vai embora e deixa ele sozinho. Não, fácil seria se ele fugisse pelo avião, né? Novamente, né? Mas não é isso que acontece, né? Pois é, ainda rola isso, ele sobe, ele tem que subir. Cara, o cara tava com um machucado na perna, de uma flechada que ele tomou, e ele subiu uma das torres gêmeas de escada. Você tem coisa mais difícil que essa? Você lembra quantos andares tinha a torre gêmea, uma das torres? O cardio dele tava em dia. Pois é, então, depois teve que descer de novo. Então, assim, não foi fácil não, cara. É aquilo, né? Aí vai da percepção de cada um. Pra mim, esse filme é perfeito. Bom, eu acho que a gente já pode ir para as nossas votações, não é? Com certeza. Beleza. Eu vou começar então Vou começar com você mesmo, Ronald Perrone. Que nota você dá para Fuga de Nova York? Previsível, porque esse filme tá no meu top 100. Eu tenho uma lista dos meus top 100 filmes favoritos, e ele tá nessa lista. Todos os filmes têm 5 estrelas. Não preciso falar muita coisa. Carpenter tá num panteão, assim, entre os grandes diretores que eu admiro mais. Assim, tipo, Leone, John Ford, Samuel Fuller, John Carpenter vai estar lá. Então... E esse filme é um dos melhores dele para mim. Um Dia Bom, ele tá em primeiro lugar na filmografia do Carpenter para mim. Eu tenho um cartaz de A2 aqui na parede da minha sala desse filme. Depois eu posto no Instagram do Cine Poeira. Então é 5 estrelas, esse filme é perfeito. Construiu tudo que eu imagino que é bom em termos de filmes de ação, mais reflexivo, mais iconoclasta, um personagem foda, talvez o meu personagem favorito da história do cinema. Enfim, obra-prima. E você, Oswaldo Neto, qual é a sua cotação? Olha, eu só não dou 4 estrelas de meia porque eu não gosto dessa história de meia, né? Eu vou ter que dar 4 estrelas. É um filme espetacular, né? Nossa. Eu acho que deveria abrir sessão hoje. Pô, já, né? É pouca coisa, né? É pouca coisa que não me faz eu considerar esse filme uma obra-prima, né? Vamos nessa hoje? Então eu vou nessa. Eu vou no 4 estrelas de meia nessa porra. Tá bom. Nossa, esse filme é maravilhoso, cara. Uma coisa que faz a gente sentir falta é um pouquinho mais de profundidade um pouco mais do desenvolvimento de personagens, talvez, mas vai que talvez contar um pouco mais da história desse mundo do qual o filme se passa, de desenvolver um pouco mais esse ou aquele personagem, iria tirar
a atenção da gente do que realmente importa, que é essa missão, né? Tiraria Essa um pouco o missão e o que mistério, né? acontece no caminho. Tiraria um pouco o mistério, né, que esse filme guarda. Eu dou pro filme 4 estrelas. Acho um grande filme, mas assim, é um filme importantíssimo, icônico, mas particularmente, assim, dentro da filmografia do Carpenter, é um filme que eu colocaria no top 10 meu, mas eu colocaria no top 5. É o meu mesmo caso. Então vamos fazer um top 5. Maravilha. Quem é que começa? Pô, vou lá logo, vou me livrar. Primeirão, esse é uma obra-prima incontestável. É um filme que eu revejo todo ano fácil. É o Enigma do Outro Mundo, The Thing, primeirão lugar. Em segundo, eu vou colocar... Tinha pensado em outro filme, mas eu vou de Halloween. Eu vou de Halloween. Halloween é o Carpenter também em sua essência, que é um filme fenomenal, muitíssimo bem construído, é impressionante o resultado desse filme. Em terceiro lugar, vou de Enes Viven, maravilhoso. Em quarto, vou de Assalto à 13ª DP, maravilhoso. E fechando, quinto lugar, né, um filme aí subestimado, né, um filme que poderia ser mais assistido, né, conhecido também. Eu sempre gosto de dar destaque, né, a filmes assim que estão no meu coração. E é um filmão, é um filme que também está para mim entre as obras-primas do Carpenter, que é O Príncipe das Trevas, Prince of Darkness. Bônus Perrone, eu quero o seu. Então vou começar de trás para frente. Em quinto lugar eu vou colocar a continuação de Fuga de Nova York, que é o Fuga de Los Angeles, que é outra coisa, né? Outro momento, outro discurso, o mesmo desgosto pelas autoridades, mas ali o Carpenter já dá umas alfinetadas na própria Hollywood ali. É outro discurso. Mas tão divertido quanto, né? Talvez até mais divertido enquanto filme de ação, né? Mas acho que bom, ainda vou citar Fuga de Nova York, então depois eu falo. Quinto lugar é Fuga de Los Angeles. Em quarto lugar, o Eles Vivem, que é outra paulada também, né, no sistema americano ali, diria até o capitalismo, né, mas sei lá. Em terceiro lugar, eu vou botar talvez esse tenha sido o primeiro, agora pensando bem, talvez esse tenha sido o primeiro filme que eu vi do Carpenter, sem saber quem era o Carpenter também, lógico. Mas foi Os Aventureiros do Bairro Proibido, que também tem o Kurt Russell, né, e é um filme de aventura puríssimo, assim, que homenageia o cinema de Hong Kong, de Kung Fu, enfim, também tem muito do Carpenter ali. É um filme bem divertido também. Eu acho mais interessante até do que Eles Vivem em Fuga de Los Angeles. E aí, em segundo lugar, eu vou botar o Fuga de Nova York, tudo que a gente já falou aqui, é um filme perfeito, mas ainda tem um outro filme mais perfeito ainda, que é o mesmo que o Oswaldo colocou, que é o Enigma do Outro Mundo, que não tem como. É o Carpenter fazendo horror na melhor forma possível, um dos melhores filmes do mundo também. Top 5 John Carpenter sem Halloween, minha gente. Olha, deixa eu como ousa? Não, pois é. Eu acho o Halloween perfeito também, eu dou 5 estrelas para ele também. Mas ele não é meu filme de horror favorito do Carpenter, nem mesmo excluindo o Enigma do Outro Mundo. Eu gosto mais ainda do Príncipe das Trevas e a Bruma Assassina. Mas Halloween tá ali, é aquilo, né? É aquilo que eu falei. Carpenter tá no topo pra mim. Então, assim, engraçado, o 10º lugar e o primeiro lugar não tem tanta diferença, assim. Eu amo os dois. Exatamente. Eu gosto mais do Príncipe das Trevas enquanto filme de terror, sabe? Sim. Mas eu pensando assim, enquanto cinema, na construção do Halloween, sabe? Justamente no storytelling. É foda, aquele filme é sublime. Ué, até porque a gente sabe que o Ronald prefere o Halloween do Rob Zombie, né? Poxa, não é assim também. Mas eu tenho esse deixa eu escolher bem as palavras, né? Esse diferencial de amar o Halloween 2 do Rob Zombie. Esse filme, pra mim, é fantástico. Não coloquei o Fuga de Nova York, né, mano? E também, ele junto com o Fuga de Los Angeles, é como se eu visse o... Sabe, aquela coisa, Poderoso Chefão 1 e 2, qual você gosta mais? É foda. Sim, é um completa o outro perfeitamente. E faltou um terceiro filme ainda, uma pena que nunca teve. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar agora a minha cotação aqui. Vai ficar mais ou menos assim. Em quinto lugar, eu vou colocar o filme, que é o filme que eu conheci de John Carpenter, ele é um dos filmes que mais vi na minha vida. É um filme, tipo assim, Grande Dragão Branco assim, na vida, sabe qual é? É um filme que eu mais vi na vida, eu adoro. Eu paro pra ver sempre. Que é Os Aventureiros do Bairro Proibido. Eu acho o equilíbrio de ação com horror, aventura maravilhoso, né? Ele, pra mim, ele conseguiu fazer meio que um Indiana Jones, né?
de uma escala menor, né? E muito mais radical, né? No seu subtexto, etc. O filme é fabuloso. Eu tenho um misto de curiosidade / receio do remake que vai vir daqui a alguns anos, né? Com The Rock, né? Que já foi anunciado há tanto tempo. Não sei se esse projeto foi deixado pra lá. Espero que tenha sido. Eu também. Quer dizer, tem até essa coisa, né? De, o filme já existe, então, mas porra, cara. Se for fazer um remake, tem que ser muito sinistro, porque eu acho o Aventureiros do Bairro Proibido uma perfeição, assim. Mas é maravilhoso. Em quarto lugar, eu vou colocar o Assalto ao 13º Distrito, que eu acho um petardo. Acho esse filme sensacional, achei tenso na medida certa. Eu sou apaixonado por aquele protagonista, o prisioneiro lá condenado à morte. A gente não sabe porra nenhuma daquele cara, mas aquele cara é muito incrível, assim. Você fica muito fascinado por ele. É o pré-Snake, né? É o pré-Snake. E você percebe o quanto... enquanto eu associo muito o Snake ao Pistoleiro Sem Nome, né? Do Eastwood, né? Eu associo esse personagem desse filme do Distrito ao Gaita, do Bronson. E me parece que foi, de fato, a influência direta do personagem mesmo. Obviamente, o John Carpenter, como todo homem de bom gosto, né? É um grande admirador, né, do Sergio Leone. Em terceiro lugar, metida essa, né? Todo homem de bom gosto. Em terceiro lugar, eu vou colocar O Príncipe da Escuridão, que é um filme que surpreendeu pra cacete. Eu acho o final daquele... Das Trevas, né? Isso, O Príncipe das Trevas, perdão, que é Prince of Darkness, né? Que eu acho, inclusive, o final daquele filme muito espetacular, assim, é um dos melhores finais de filme de terror que tem. O plano final, a maneira como o filme se encerra, cara. É incrível, é incrível. Eu juro que eu fui naquele filme que eu fiquei assim, não, sabe, na tela assim, sabe, eu saí do sofá assim na hora, não. Em segundo lugar, eu vou botar Eles Vivem, porque o cinema, ele, em parte, ele vem antes e depois de um astro da WWE dando porrada em alienígena fascista e corporativista dominando o mundo, né? Isso é uma das melhores ideias que alguém já fez. E é um filme que eu acho perfeito, porque é uma ideia do caralho e muito bem realizada. Eu acho Eles Vivem uma porrada. E eu adoro, inclusive, que ele ainda aproveita para dar uma porradinha no Roger Ebert, né? Que vivia espinafrando os filmes dele. Eu achei isso maravilhoso. No Roger Ebert e no outro cara que esqueci agora, que era o parceiro dele, né, da televisão, né? Siskel, né? Siskel, isso, Gene Siskel, exatamente. Eu acho maravilhoso tudo naquele filme. E em primeiro lugar, cara, eu até tô surpreso de vocês não citarem esse filme. Pra mim, é um dos melhores filmes dos anos 90. A Beira da Loucura. Pra mim, aquele é o ápice do John Carpenter como autor. Assim. Eu acho esse filme... Eu queria dizer divinal, mas ele é maligno mesmo, né? É isso, cara. Tá no meu top 10 também, mano. Tá no mesmo nível do Fuga de Nova York, dos Aventureiros do Bairro Proibido. Tudo tá no mesmo nível. A gente só tem a obrigação de colocar em certa ordem de gosto aqui, mas amanhã pode tudo mudar, porque Carpenter é tudo no mesmo nível, cara. Não, claro, é que me espantou. Eu jurava que você encontrou esse filme. Sim, menos Memórias de um Homem Invisível, né, cara? Não. Aí você vai chegando um pouco mais em alguns menos filmes. amaldiçoada, né, cara? A minha menção honrosa é pro Fantasma de Marte, que pra mim é um baita filme sensacional, divertidíssimo, pode ser um pouco canhestro, mas assim, ainda é um John Carpenter legítimo. E que se você coloca o Kurt Russell com tapa-olho no lugar do Ice Cube... É a mesma vibe. É o Fuga de Marte. Seria a terceira parte do Fuga de Nova York e Fuga de Los Angeles. Exatamente. Eu acho esse filme do caralho. Também não. A minha menção vai ficar para um telefilme, né? Um episódio feito para Masters of Horror, Cigarette Burns, que é sensacional. Foda. Esse filme é foda. Eu vou dar uma menção honrosa de um filme que é o filme que eu menos vi dele e que eu guardo boas lembranças e hoje ele não é tão falado mais. Mas eu quero rever esse filme em algum momento para confirmar que a beleza desse filme, que é o Starman, O Homem das Estrelas, com Jeffrey Bridges. Lindo! Pouca gente fala desse filme hoje em dia. Não parece o filme do Carpenter, né? Eu, pelas minhas lembranças, eu acho que parece, sim. É mesmo? É porque não tem ação, né? Não é horror também. Ele é uma coisa mais romântica, ele é uma coisa mais bonita, dessa coisa de elementos sci-fi no meio e tal. Ele me remete mais, desculpa te interromper de novo, ele me remete ao que o Steven Spielberg poderia fazer, né? Sim. Mas eu achava esse filme bonito, eu não vejo esse filme há muitos anos. Falando de telefilmes, né, também, né, foi falar do Elvis, né, no mesmo ano, né, ele soltou também o Alguém Me Observa, né, que é um filme de suspense bem bacana.
É o filme do Hitchcock feito por Carpenter. Bom, gente, o primeiro Cine Poeira de 2021 não podia ter sido melhor, né? Com certeza. E fica aí a pergunta, qual que é o seu filme de John Carpenter favorito e por quê? Diga-nos fala com a gente, estamos no Instagram, no @cinepoeirapodcast, estamos no Facebook, temos o nosso e-mail, né, o cinepoeirapodcast@gmail.com, além, é claro, de você poder escutar o nosso programa no seu agregador de podcasts favorito. Em nome aqui dos meus amigos do Cine Poeira, eu queria desejar a todos um feliz 2021. Torçamos todos para que as coisas esse ano caminhem de forma mais a nosso favor do que 2020, né? Um grande abraço a todos e até o próximo programa.